Olá, meu nome é Marcelo Melado e hoje eu vou mostrar para vocês alguns problemas, algumas divergências que eu tive na confecção da River Table e quais foram as dificuldades que eu encontrei e os caminhos para poder corrigir essa mesa que foi feita. Quem não viu o vídeo, dá uma olhadinha lá no vídeo. É um vídeo anterior, esse é o segundo vídeo do canal, então tá fácil encontrar o vídeo. Veja lá e vou pedir uma gentileza para vocês. Curte, compartilha, clica no sininho aqui embaixo para você receber novas notificações de publicações e não se esqueça que todas as segundas-feiras tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? Vou começar falando sobre o tranco da tupia. Muito importante, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, eu cometi um erro lá que não pode acontecer, ele é muito perigoso, até por ser um equipamento roto-orbital, ele tem uma potência muito grande e ele pode vir para cima de você e causar um acidente muito grave. Se você perceber, houve um tranco logo no início, quando eu coloquei o equipamento no gabarito. Por que aconteceu isso? Porque eu liguei a tupia com a fresa em cima da madeira. Isso não pode acontecer, você tem que recuar e entrar com ela deslizando. Porque quando você liga o equipamento com a tupia na madeira, ela está agarrada e ela dá aquele tranco. Isso pode estragar o teu trabalho, danificar o próprio equipamento e colocar em risco a sua própria segurança. Um passo muito importante também, e eu diria que é um dos principais, tomar muito cuidado com a vedação para você conter o vazamento. Porque você está colocando uma quantidade de litros, nesse caso foram 24 litros de resina. Então se você não vedar muito bem, principalmente a parte interna, o teu trabalho você vai perder e vai ter um custo muito alto. Uma dica é, quando você estiver passando o silicone, ali no caso eu usei um fundo vermelho com silicone transparente. O ideal é que você use um silicone branco para você conseguir verificar aonde estão os pontos falhos. E depois na sequência com uma luva, passar o dedo para procurar fazer com que o silicone vede muito bem. Claro que existem outras camadas ali por baixo da contenção da parede também para barrar e a parte externa também. É muito importante você se atentar na parte da vedação para que você não tenha perca de material. Outro ponto não menos importante é a pesagem da resina. Ali você tem que tomar muito cuidado, porque assim, na homogeneização do processo, quando você pesa, por exemplo, se você colocar uma quantidade de resina, 2 kg, e colocar abaixo do que é recomendado por alguns fabricantes, no caso da resina que eu usei, é 18% do valor da resina. Então eu teria que colocar lá 18% exato. Pode passar um pouquinho, pode ficar um pouco menos, não tem problema, mas a diferença não pode ser muito grande, porque na homogeneização do processo você pode ter problemas, principalmente no endurecimento, na parte de enrugamento, no blush, e isso atrapalha. Esse é um risco. Com relação à homogeneização, é uma parte muito importante, talvez a parte mais importante de todo o processo, porque é ali que você vai garantir que a resina vai endurecer. Porque nesse processo ele pode acontecer enrugamento, emborrachamento, ou seja, o risco de você colocar uma quantidade de endurecedor a muito abaixo do que se é necessário, você corre o risco da resina não endurecer e você perder todo o seu trabalho. Um outro ponto importante é que também não pode passar muito do percentual exigido pelos fabricantes, porque isso também pode causar um enrijecimento antes do tempo e você pode ter um problema de rachaduras na própria resina. Claro, isso pode ser recuperado lá na frente, mas se acontecer o problema de emborrachamento, infelizmente, e ela não endurecer, porque existe o processo de endurecimento e de cura, que a cura vai acontecendo ao longo do tempo. Infelizmente, você vai perder o seu trabalho porque o emborrachamento não há. Às vezes, em algum caso, dá para você limpar a área que ficou emborrachada porque não houve muito bem a homogeneização, e quando eu digo homogeneização, ela também envolve a mistura da resina. Passar bem a espátula que você está usando para fazer a mistura da resina e do endurecedor. Às vezes você está misturando, principalmente se você vai fazer uma mistura manual, porque existe a mecânica onde você usa a furadeira e uma haste para poder fazer a mistura. Mas caso você não faça e use principalmente a mistura manual, você tem que tomar cuidado com aquela película que cria em volta do recipiente que você está usando. Isso tem que ser trazido novamente para a mistura, para ela poder ser muito bem homogeneizada. E isso pode causar um transtorno irreparável no teu trabalho. Outro ponto importante falar aqui é a selagem da madeira. Por que a gente usa, às vezes o pessoal, você está fazendo um trabalho e entra alguém e comenta: nossa, a madeira está linda, para por aí, já é um trabalho que você pode concluir.
Você precisa fazer essa selagem da madeira para que a resina que venha na sequência de alta espessura, ela não entre, penetre na madeira e a madeira vai enxugar ela, vai puxar. Ou seja, você vai usar um consumo muito maior no que você poderia ter feito a selagem, e às vezes você cria bolhas, em alguns momentos ela pode ser contaminada e cria algumas situações que você não consiga reparar o teu trabalho. Um ponto importante na selagem da madeira é verificar se a madeira tem fissuras, verificar se você pode colocar ali a resina em volta para poder conter aquele vazamento daquela fissura. É importante você selar toda a madeira. De 1 a 2 mãos já é o suficiente para que você consiga conter todo o processo de sugar, porque você está tampando os poros da madeira. E isso é muito importante para que a camada que você venha na sequência não penetre na madeira e você tenha que usar mais material. Uma coisa importante também que vale a pena comentar é que às vezes algumas pessoas aplicam sem o selamento e percebem que houve uma retração, ou seja, a resina praticamente sumiu ali, 2, 3, 4 milímetros. Isso acontece porque você provavelmente não fez um selamento correto. Isso é muito importante. Um outro ponto é o silicone usado embaixo da madeira. A gente usa esse silicone para que ele grude na peça e não desloque quando a gente vai jogar a resina, porque a resina ela é densa e às vezes ela pode redirecionar a madeira para uma outra posição a qual você não queria. Se você observar, lá no primeiro vídeo, quando nós fomos fazer a resina, a mesa, lá nós colocamos umas madeiras em cima pressionando para que ela fique nessa posição mesmo com a resina. Mas aí vale uma dica. Toma muito cuidado quando você coloca o silicone e você cria um desnível. E lá aconteceu isso, se você observar. Eu coloquei o silicone, não me atentei e perdi o nível. E eu tive que compensar no final, passando do nível da madeira, para depois fazer um novo aplanamento para poder corrigir isso daí. O correto é que você coloque o silicone e coloque um nível, verifique a posição da mesa se ela está exatamente, porque aí você só precisa colocar um silicone na parte superior e deixa a resina somente passar uma pequena película, e aí você, na hora de fazer o lixamento, você não vai ter que fazer um aplanamento e perder normalmente 3, 4 milímetros do teu material. Outro ponto que eu não precisava ter feito em duplicidade, e eu já estava usando uma fita vermelha, que era uma fita desmoldante. Aquela fita é muito importante e tomar muito cuidado quando você está aplicando aquela fita, principalmente nas laterais, para que não fique brechas, para que a resina entre lá, penetre e dificulte a desmoldagem da mesa. Naquele caso, eu só precisava ter usado a fita desmoldante, que era própria para isso. Colocava a fita e não havia necessidade de eu passar a pasta desmoldante. Por segurança, eu passei a pasta desmoldante, e aí depois você vai perceber em alguns momentos também que ela cria uma certa gordura no momento em que eu jogo, porque ela entra em contato com a pasta, mas nada que vai prejudicar o teu trabalho. Vale aqui frisar que o corante nesse momento, toma muito cuidado com ele, porque o que acontece? Se você colocar o corante em excesso, além do que o fabricante recomenda, e não fizer a correta homogeneização do processo, você tem vários problemas que podem acontecer e aconteceram. Por exemplo, ondulamento após a secagem, alguma bactéria, pelo processo caiu e eu não percebi e criou algumas erosões na superfície e foi corrigido depois. Existe a possibilidade de correção porque não era a primeira camada, e normalmente quando você faz esse processo você tem que colocar o que? Até 3 centímetros, sobe 1,5 centímetro, espera secar e parte para a segunda camada. Foi o que aconteceu, então deu para corrigir isso daí. Mas o correto é que você faça uma perfeita homogeneização. O processo de mistura, ele é muito importante e não pode ultrapassar o limite do fabricante. Foi um erro o qual cometi e que me custou lá na frente para eu ter que fazer todo esse reparo, porque isso também pode causar os blushes, que é um embaçamento na própria resina e ela fica na parte superficial, o que isso pode ser resolvido mais para frente, e as erosões que poderiam ter acontecido mesmo na última camada, que daria também para resolver esse problema, mas isso custa mais tempo, e um processo que você poderia levar em 4 ou 5 dias, você estende isso para poder fazer esses reparos, porque você também tem o tempo de secagem da resina. Um outro ponto importante é a colocação das cores. Elas poderiam ter sido feitas daquela forma mais diferente. Como? No primeiro momento, a resina tinha que estar mais densa
né, para que eu pudesse jogar isso. E na segunda camada, se ela tivesse mais densa e eu tivesse despejado aquelas cores no momento correto, eu não teria que fazer o segundo processo que eu acabei tendo que fazer lá no final, quando eu fui fazer o envidraçamento da mesa. Pode ser feito também lá, mas eu deveria ter evitado o processo, e o que acabou não acontecendo. Por quê? Como ela estava líquida e ela estava na primeira camada, ela acabou afundando, isso é óbvio. Então é um erro que a gente tem que tomar alguns certos cuidados, porque no calor do momento você acaba os cometendo. Então evita esse tipo de retrabalho. Deixa lá para o final, quando ela estiver um pouco mais densa, e aí você faz a mistura e fica mais fácil você conseguir fazer a dissipação dela com um soprador térmico, ok? Outro ponto interessante e perigoso durante o processo, e pode acontecer, você tem que tomar muito cuidado, porque assim, no momento em que você está desmoldando, arrancando, né, a tua placa da base onde você usou para fazer a mesa, ela pode escorregar, né? Não aconteceu aqui, mas poderia sim ter acontecido de no momento em que você puxa, ela escorrega e a tua mesa corre e acaba quebrando, né? Ela bate, pode lascar e você tem um retrabalho para fazer a recuperação dela. Sempre no erro, quando acontece na resina, é mais fácil de fazer a reparação. Se porventura bater a parte da madeira, fica já difícil você fazer a correção, porque você não tem como fazer a reposição daquela parte. Então toma muito cuidado, né? Procura sempre alguém que possa te ajudar nesse momento, para que você não desmolde e ela escorrega e vá para o chão. Não aconteceu, mas poderia ter acontecido. E esse ponto é um ponto cansativo, que você é vencido. A sujeira é uma coisa assim fenomenal. Ou você tem um sistema de aspiração de pó muito forte, que não é o meu caso, preciso providenciar, mas a sujeira ela toma conta. É assim uma forma difícil de você conter, mesmo usando o aspirador em alguns momentos para limpar, porque você está trabalhando com resina, se você precisar reparar, não pode ter pó, não pode ter sujeira. Ou seja, aquilo aqui que para mim estava sempre limpo, de repente eu vi numa situação que, como eu diria, talvez esse ambiente não seja mais o mesmo durante muito tempo, porque sempre fica algum resíduo que você não encontra. Depois, esses dias mexendo aqui, fui pegar um negócio e vi lá uma parte da resina. Ou seja, a sujeira ela é assim muito difícil, você tem que manter um ambiente limpo para você poder trabalhar, mas é algo que assim, de todo o processo que te desanima, porque você tem que estar o tempo inteiro limpando, porque se você deixa acumular, você não limpa mais. Quanto à reparação dos buracos, se você perceberem, eu tive que reparar buraco a buraco, porque provavelmente na homogeneização, na mistura, criou-se esses tipos de buraco. Isso acontece, mesmo quando você faz uma correta homogeneização, sempre vão existir esses reparos. Sempre vai acontecer de você ter que fazer um reparo. O bom da resina é que se você fizer a medida correta, ela vai ficar transparente, ou se você usar cores, vai ficar na mesma tonalidade, desde que você siga as recomendações do fabricante. Você não vai correr risco nenhum, as camadas vão se sobrepor e não vai aparecer, principalmente quando você usa só a resina, sem nenhum corante, e você faz várias camadas, para que não aconteça o quê? Você perceba essas camadas na mesa ou em qualquer outro trabalho que você esteja usando a resina. Essas bolinhas que aparecem no vídeo, não tem como evitar, elas vão acontecer, tá? Algumas pessoas, como por exemplo eu, usei o pincel para fazer a borda, mesmo com o pincel encharcado, para que fique uma quantidade boa de resina. Quando você vai fazer o polimento e o lixamento, você não tire toda a camada, que isso também pode acontecer. O interessante é que você faça o derrame com a luva e vá apoiando também, vai deixando deslizar com a luva para que você envolva todo o trabalho. Isso pode ser feito, não precisa ser feito só com o pincel, mas vão ficar essas bolinhas. Depois você inverte a mesa e faz o processo para poder limpar essas bolinhas usando as lixas corretas, para que você também não danifique todo o trabalho. E tomar muito cuidado, porque como a lixa rotorbital ela é plana, você vai passar nas bordas e não vai riscar, não vai prejudicar o teu trabalho. Lembrando que para fazer o processo de polimento é sempre ao final de todo o processo, ou seja, você já terminou toda a tua mesa, todos os reparos, e aí sim você vai para a parte final, que é o máximo do teu projeto, quando você começa a ver o brilho e consegue ver todo o teu trabalho ali, valeu a pena todo o investimento, todo o esforço ali colocado. Chegamos ao final desse vídeo, espero que tenham gostado das dicas.
Claro, não são todas as informações necessárias para fazer uma mesa dessa, mas eu achei importante comentar algumas dificuldades das quais passei, das quais vocês poderiam passar, e vale ressaltar que o interessante aqui é como você se sai numa dificuldade e como você consegue contornar para que você finalize o seu projeto e que seja um sucesso. Se você gostou desse conteúdo, vou pedir uma gentileza, inscreva-se no canal, dá um like, compartilha, clica lá no sininho para receber novas notificações, lembrando a vocês que todas as segundas-feiras tem vídeo novo no canal. Até a próxima!